Há um ponto de acordo entre ambos. Eles dão um valor excepcional à inteligência artificial e o Dennett está convencido que qualquer escala de inteligência que se possa fazer é ou será tão antropocêntrica como uma distorção cómica de qualquer realidade para o que se fosse chamado a medir, ou seja, medir a inteligência é qualquer coisa de bizarro. Dizer que os seres humanos seriam postos de lado de uma forma fria após a singularidade para Dennett é uma pura fantasia, para Chalmers não. Para mim também não é. Dennett analisa a seguir a questão do uploading, isto é, se nós seríamos incrementados para um mundo de inteligência artificial mais, e uma das questões filosóficas excitantes é, portanto, uma vez mais, a preocupação com a nossa sobrevivência. Será que eu sobrevivo a um uploading? Será que eu serei ainda eu quando eu for incrementada? Este é o problema largamente abordado pela filosofia. Trata-se do problema da identidade pessoal, tema que vai ser tratado também neste nosso bloco e que já abordamos ligeiramente no painel da manhã. Embora pareça estranho, é uma hipótese moribunda que alarma qualquer bom académico falar-se da singularidade, o problema da singularidade traz à tona o mais intratável problema sobre a identidade pessoal, seja através da continuidade psicológica ao longo do tempo ou outra continuidade. Segundo Dennett, Chalmers sustenta a ideia que a consciência é um facto suplementar, como eu disse. Introduz novamente a questão de um palpite zombie. Porque se não houver facto suplementar, o resto não passa de zombies, para Chalmers. Dennett não concorda com palpites sobre o que as coisas realmente são. Ele crê que as pessoas têm fortes crenças acerca das coisas e isso comanda a maior parte das nossas investigações académicas, desinteressantes até, e por isso perdemos tempo quando falamos de coisas que não nos levam a lado nenhum. Segundo Dennett, Chalmers sustenta que existem vários tipos de visão acerca da mente. O tipo A materialista, que é o Dennett, que identifica e que ele é identificado, o tipo B de materialismo sustentado por Ned Locke, já vou falar, e, aliás, a maioria dos materialistas prefere o tipo B, dizendo que há factos suplementares de natureza epistemológica, mas não de natureza ontológica, que dificultam a compreensão da relação entre mente e cérebro. E, finalmente, existem os dualistas de propriedades, que é o caso do Chalmers, que dá fortes razões a favor do materialismo tipo A, ou seja, que funciona, mas não é o mesmo defensor desse tipo de materialismo. Com efeito, Chalmers não hesita em colocar-se ao lado de alguns materialistas tipo A contra materialistas do tipo B. Mas, quando começa a refletir sobre o uploading, defende que os sujeitos que aferirem a um uploading podem não ser conscientes, que nos podemos todos tornar em zombies, muito provavelmente com a crença de que estamos todos conscientes. Chalmers não hesita em mostrar como o raciocínio, como os de Ned Locke ou de John Searle, é impreciso, por exemplo. Dizem, é verdade, é que nós não temos ideia de como é que é ser um sistema não biológico, como um sistema computacional de silicone podia ser consciente. Mas é um facto de que nós não temos nenhuma ideia de como é um sistema biológico, como um sistema neuronal pode ser também consciente. Ou seja, nós não sabemos como é que outro sistema poderia eventualmente ser consciente, mas também não fazemos muito grande ideia como é que este sistema neuronal que nós possuímos funciona. Segundo Dennett, Chalmers deveria reconhecer que temos muita informação paralela sobre o funcionamento dos neurónios e que provavelmente isso já é suficiente para fazer algo semelhante com um computador. A não ser assim, seria credível o estudo de um caso como o John Searle na sua obra A Redescoberta de uma Mente. Eu passo a dizer que temos um problema, eu acho que tem uma slide. Temos um problema neurológico e aconselhamos-nos a fazer uma cirurgia na qual se substitui uma parte danificada com um pouco de silicone. Depois acontece o mesmo a outra parte, outra cirurgia, ou seja, sucessivas cirurgias vamos substituir pequenas peças do nosso cérebro e até à última, que seria a última peça a ser substituída. A tese de Searle é que a consciência desse sujeito se vai apagando progressivamente a cada momento que se vai substituindo cada uma das peças.
Mas também pode acontecer ela apagar-se substituindo só uma única peça. Pode ser a peça-chave. Nós não sabemos. Podemos imaginar que uploads em parte seriam até comuns. No futuro nós implementamos memória porque temos que estudar muito mais e parece que isso é uma coisa que pode ser normal. Mas o caso é que talvez o desaparecimento da consciência súbito seja algo do tipo apaga e acende, ou mesmo que nos tornemos mesmo zombies, com uma pequena mudança. A visão de apagamento progressivo da consciência, que um ser vai ligeiramente perder a consciência, mas que no fim se refere aos outros como sendo um sujeito consciente, como tanto, continuando consciente, embora ele não seja. O mais plausível é que a consciência... Sim. Eu estou mal. O mais... Perdi-me agora? Não faz mal. Bom, para Chalmers o mais plausível é que a consciência permaneça constante durante o processo e o cérebro não admite isso, ou seja, trocarmos pequenas partes do nosso cérebro provavelmente acabaria com aquilo que nós chamamos eu. Se o Chalmers concorda muito com a tese materialista do Dennett acerca do funcionamento da mente, porque é que ele não abraça o materialismo de Dennett? Diz-nos a hipotética uploading da mudança de peças no nosso sistema funcional pode transformar pessoas nos zombies e é provavelmente uma possibilidade lógica. Eles não concordam, nem Dennett nem Chalmers, com o facto da questão sobre a consciência e a possibilidade lógica dos zombies. Dennett chegou mesmo a dizer a Chalmers que devia procurar ajuda médica para não se debruçar sobre esses temas. O Dennett está convencido que existem razões suplementares para a posição de Chalmers, ou seja, usando um pouco com o Chalmers, ele diz, não pode ser só a tua crença, provavelmente, enquanto filósofo eles respeitam-se mutuamente, então, provavelmente, porque é que o Chalmers se iniciou nesta empreitada de pensar na singularidade? Bom, Dennett faz umas brincadeiras e diz que pode ser por fé, ou seja, tem uma crença muito forte, como nós todos temos quando defendemos uma teoria, acerca de desconfiar que a consciência é um facto suplementar, então seria um porquê. Outro é a fama, qualquer filósofo que encontre uma boa matéria, então faz um bom artigo e pelo menos ficamos a falar acerca disso durante muito tempo, pelo menos para provar que ele está errado. Por ficção, só para escrevermos mais um livro de ficção, ou porque a filosofia perseguimos as nossas intuições enquanto filósofos e provavelmente isso faz com que nós possamos explorar várias hipóteses lógicas. Ou uma última razão, ou penúltima, também por diversão, ou seja, pensar na singularidade nos computadores e na hipótese de um sistema não orgânico poder ser inteligente e interagir connosco, mas há um outro motivo para nós pensarmos na singularidade e ela é transversal a muitos temas, que se trata do medo. Então, provavelmente, Chalmers está motivado pelo medo que todos nós temos de morrer. Aquilo que eu digo, e voltou mesmo a terminar, é que o materialismo oferece uma boa promessa da contínua sobrevivência indefinida. Isto porque talvez a intenção de Chalmers seja só subtil, não se deve somente a ter medo da morte, mas se calhar o uploading não é mais daquilo do que nós sistematicamente fazemos quando nós queremos criar ficções e tentamos convencer os outros através do nosso próprio aparato, com um outro aparato linguístico, de que nós temos razões. O materialismo pode estar errado. O funcionamento é ótimo,
de um aparato idêntico em funcionamento ao nosso aparato cognitivo. Pode levar-nos a desprezar o facto de que parece evidente de que somos conscientes de um modo vivo. Uma inteligência artificial pode criar respostas indiscerníveis das dos humanos e em grau superior, mas não é, ou talvez, o mesmo que ser-se um ser vivo. Nada se acrescenta acerca da natureza ou da melhor explicação acerca da nossa consciência ou uma boa resposta para o problema difícil da consciência. Mas antes faz com que possamos ter de concorrer com o nosso desejo de imortalidade. Conta saber se no caminho da imortalidade não cometemos um suicídio coletivo consciente ou não. Conclusão: o desejável desenvolvimento da inteligência artificial não deve ser confundido com o desejo bem narcísico de criar um ser tal como nós, que seja consciente, tal como nós, ou que aparente sê-lo, como muitos de nós. Uma tese que defendemos é que, mesmo que a singularidade se torne numa realidade a curto prazo, é vital que essa ultra-inteligência não seja associada à consciência, a não ser assim o uploading, longe de garantir a nossa sobrevivência, ou a sobrevivência da espécie humana, poderá ser antes o seu carrasco. Seremos uns monstros inadaptados. Obrigada.